Pessoal, estou aqui esperando a minha entrevistada de hoje, Fernanda Camargo, para a gente conversar sobre comunicação, sobre a carreira dela. E todo mundo me perguntando nas redes sociais sobre as roupas que eu venho, as camisas que eu venho para apresentar o programa. E eu quero mandar um abraço, para o meu amigo Juan, da Sanches Uomo. Todo mundo sabe que eu venho aqui, sou vestido pela Sanches Uomo Moda Masculina. A loja está no endereço novo agora, na Praça Rui Barbosa, número 236, ao lado do hotel. E a Sanches Uomo está com 20% de desconto em todos os produtos, em pagamento em até 10 vezes sem juros. Então, acesse o Facebook Sanches Uomo Bauru para você conhecer as novidades em roupas masculinas, acessórios, gravatas, tudo para qualquer momento que você precisar, você encontra na Sanches Uomo. Elegância e conforto, dá uma passadinha lá. Olá pessoal, meu nome é Alan Rocha, mais uma vez aqui no programa Carreiras e Negócios, trazendo para vocês informação de qualidade para o canal 14 da NET Bauru, dentro da programação da TV FIB e também para você que nos acompanha nas redes sociais. Quero começar novamente agradecendo você pelo carinho, pelas curtidas, pelos comentários, pelas perguntas enviadas no WhatsApp do programa. É por vocês que a gente faz essa correria toda aí para tentar ajudar e trazer dicas sobre o mercado de trabalho, sobre o mundo empresarial. E hoje eu quero começar aqui apresentando a minha entrevistada. Ela é apresentadora do programa SP Record, aqui de Bauru. Eu vou deixar ela apresentar o currículo dela, que é melhor, mas primeiramente eu gostaria de agradecer, Fernanda, muito obrigado, tá? Por ceder esse tempo aqui, sair correndo da Record e vir aqui falar com a gente. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai ajudar muitos universitários, pessoal que está nessa área de comunicação, que às vezes não sabe para onde ir, o que fazer, o que aguarda eles no mercado, né, Fernanda? Tem muita coisa aí. Então, acho que a gente já pode começar falando sobre o seu currículo e depois eu quero saber quais os desafios que você enfrentou durante aí esse período para você, até você chegar onde você está hoje no programa SP Record aqui em Bauru. Certo. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Em participar aqui do programa. Vou fazer de agora para o passado, né? Então, Sim. Atualmente eu sou apresentadora do SP Record, que é um telejornal ao vivo de segunda a sexta-feira a partir das 10 para 7 da noite na Record Paulista, que tem sede aqui em Bauru, e sou repórter também, né? Cubro todos os fatos que acontecem na cidade, desde dos policiais que a gente acaba noticiando na TV, até esporte, por exemplo, enfim, vários assuntos. Eu já trabalhei também com assessoria de imprensa, que foi onde eu comecei, né? Quando eu estava na faculdade ainda, estava estagiando. Então, eu comecei numa empresa que era voltada mais para essa parte do turismo, fazia assessoria de imprensa para hotéis. Aí, depois, já caminhei para uma outra que fazia a parte de assessoria de imprensa deles, que era uma empresa voltada para hotelaria de luxo, era uma educação corporativa. Isso não foi em Bauru? Isso não foi em Bauru. Tá, isso foi na sua cidade natal? Não, isso foi em São Paulo. Em São Paulo. Porque eu fiz faculdade em São Paulo, eu fiz no Mackenzie, né, fiz jornalismo, e eu queria trabalhar já desde o começo. Eu pensava que quanto antes eu começasse a trabalhar, mais eu poderia conhecer melhor o mercado de trabalho e aonde que eu ia me encontrar. Né, que acho que isso é uma dica muito importante para quem está na faculdade, né, e ainda não tem ideia do que vai trabalhar no futuro. O estágio é um momento ali que abre muitos campos para o universitário, né? Abre muito a mente dele para ele saber como ele vai atuar. É fundamental. Eu conheço muita gente que às vezes fala, mas eu quero aproveitar a faculdade. Não, dá para você fazer estágio, ir bem na faculdade e também aproveitar com seus amigos, enfim, nas festas de qualquer forma. E acho que isso tem que ser praticamente que uma meta do estudante, porque o mercado de trabalho hoje está cada vez mais concorrido, então você tem que buscar o seu diferencial e quanto mais você tiver conhecimento, mais você vai se destacar. E foi isso que eu busquei. Eu comecei a trabalhar no segundo ano da faculdade, não comecei antes porque eu não consegui. E eu comecei ali no Google mesmo, coloquei lá, assessoria de imprensa, achei um monte, fui pegando e-mail, mandando currículo. Já sabia o que era, o que fazia um assessor de imprensa já sabia, ou foi por curiosidade? Já sabia, porque eu já tinha visto um pouco na faculdade. Eu cheguei a fazer um curso também
Nesse ano mesmo eu fiz um curso em São Paulo de assessoria de imprensa. Inclusive, falando sobre assessoria de imprensa, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Rodrigo Carvalho, assessor de imprensa também. Depois eu vou deixar o Facebook dele aqui, me ajuda bastante. Mesmo um abraço para você, meu amigo. Fundamental, né? Sim. E, bom, aí eu fui para essa segunda empresa, que era uma empresa que dava aula para as pessoas que querem trabalhar nessa parte de hotelaria de luxo. Eu era assessora de imprensa deles, ainda na faculdade. Ainda na faculdade. Era um grande desafio, fiquei pouquinho. Aí, depois disso, eu acabei indo trabalhar nessa multinacional, que é a International Paper. Que em foi, São Paulo assim, ainda. Em São Paulo ainda. Que, para mim, foi o período, acho que, de maior aprendizado da minha vida, porque eu comecei estagiando e eu tive a oportunidade de ser efetivada quando eu ainda estava na faculdade. Para quem não conhece, a International Paper, ela é uma fabricante de papéis. Hoje, ela até já teve uma fusão, enfim, com outras empresas, virou uma empresa maior. Mas eu entrei como estagiária na parte de assessoria de imprensa e também comunicação externa. Fazia de tudo que um estagiário faz. Eu acho que é aí que a gente aprende de verdade, né? Quando coloca você para fazer de tudo ali, você conhece todos os setores da tua empresa, da tua área ali. Eu acho que é aqui que você pega a experiência, que você fica sabendo aonde você vai querer atuar depois para o resto da vida, né? E na comunicação é muito isso, porque como eu trabalhava com essa parte de ajudar com que a imagem da empresa fosse bem vista para fora, né, que tem a ver com essa parte da assessoria de imprensa, eu tinha que conhecer um pouquinho de tudo sobre o ramo do papel. Então, eu tinha que saber desde o funcionamento das fábricas, que ficavam em várias cidades do interior, né, inclusive do Mato Grosso, e também tinha que saber todos os processos, enfim, tinha que estar informada de tudo. Sim. Então, foi um período muito bacana da minha carreira, mas eu tinha aquela vontade de trabalhar na televisão. Sempre tive. Desde que eu escolhi o jornalismo, eu queria a televisão. Mas eu pensava, será que eu vou conseguir chegar lá? Será que eu vou conseguir chegar lá? O assessor de imprensa, ele tem a TV como apoio de mídia, como parceiro ali, mas ele ainda não atua ali dentro, né? É um caminho diferente. E aí, como que foi essa transição, então, para a televisão? Já foi direto para a Record? Você passou por outros lugares? Não. Então, e aí nessa empresa, na International Paper, eu fazia também a parte da comunicação corporativa, que entra o endomarketing, que é a comunicação interna. Sim. Então, aquela comunicação voltada para os profissionais, que é uma coisa que eu amei, eu adorava trabalhar com isso. Então, assim, fazia a revista da empresa, fazia os comunicados internos para os profissionais. Tudo que era informação da empresa, a gente não só levava para o público externo, mas para o público interno também. Isso é muito bacana. E empresas que se preocupam com os funcionários costumam fazer isso, eu acho fundamental. Acho que é muito interessante engajar os profissionais com o que está acontecendo na empresa e os resultados que ela adquire, né? Aí, o que aconteceu? Eu queria ser repórter de TV, mas estava difícil, né? Ainda mais em São Paulo, né? O mercado concorrência, não é tão, né, aberto, assim, vamos se dizer. Aí, eu consegui uma vaga para trabalhar num site feminino, que foi o Bolsa de Mulher, como repórter de texto mesmo, né? Uma dica até aí para os universitários que estão nos assistindo, que trabalham que estão fazendo cursando comunicação, e para a internet. A TV talvez não é um sonho tão distante, você tem que batalhar para chegar, mas a internet hoje abre possibilidades para trabalhar como repórter, como apresentador, inclusive, né, Fernanda? Sem dúvida, porque o que acontecia? Eu tinha que escrever inúmeras matérias por dia, claro que o quanto eu conseguisse, entrevistando as pessoas, era tudo por telefone, mas isso também já te ajuda a melhorar a sua capacidade da escrita. Sim, com certeza. E para trabalhar na televisão, para você ser um repórter, claro que as linguagens são muito diferentes, porque a TV é uma coisa mais direta e um texto, às vezes, de internet, você até pode se estender um pouquinho mais. É bem diferente, mas você acaba melhorando o seu texto. Então, aí eu fui trabalhar nessa empresa. Escrevia lá também sobre várias coisas, mas muito voltado para o público feminino, né? Então, aquelas matérias que algumas mulheres gostam, né? De moda, beleza, enfim. Mas escrevia de economia também e coisas diferentes. Mas ainda não estava feliz, porque eu queria sair para a rua e eu só ficava lá dentro do escritório. Eu queria ir fazer uma matéria fora. Fui fazer muito poucas matérias. Aí eu consegui um espaço numa web TV, lá em São Paulo ainda. Outra vez pela internet aí, dando possibilidades. Outra vez pela internet. É a Morumbi TV. E era uma empresa totalmente voltada para as pessoas que moram no bairro do Morumbi. Então, era uma TV, uma parte mais comercial. Então, a gente fazia matérias dos parceiros, enfim, dos anunciantes, um restaurante. Coisa bem local ali no bairro. Totalmente local. Os restaurantes, salão de beleza. Legal. Mas, como eu sempre gostei das notícias, e principalmente da parte de polícia, apesar de não parecer,
eu comecei a fazer amizade com o pessoal do Conseg, lá do bairro, e comecei a cobrir alguns crimes, algumas coisas que estavam acontecendo por ali. Automaticamente você começou a ir para esse lado, então? Eu consegui fazer algumas reportagens ali, porque fica do lado de Paraisópolis, né? Então, e o Morumbi é um bairro que, infelizmente, ele é muito afetado pela criminalidade. Sim. Então, eu cobri algumas coisinhas. Mas era, assim, muito amador mesmo, assim, aprendendo mesmo. E, Fernanda, só te cortando um pouco, Imagina. Da onde que veio esse interesse por esse tema, por essa questão policial, por esse perfil de assunto? Na verdade, não é que eu só tenho interesse por isso, né? Sim. Mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então isso, na verdade, já engloba a questão do jornalismo, que acho que foi isso que me fez decidir optar por essa profissão. Mas eu gosto de saber o que está acontecendo, então acho que talvez tenha a ver com isso, né? Sim. Estou vendo alguma coisa, eu quero ir lá, quero descobrir o que aconteceu, mas por que foi. Então, até uma dica aí para os universitários que estão nos assistindo, você que está em dúvida dentro da comunicação, o que fazer, para onde seguir, que assunto eu vou falar para o resto da minha vida, na minha carreira profissional, como que eu faço para descobrir isso, Fernanda? É difícil. É difícil até porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, às vezes, hoje a pessoa pode estar trabalhando, que nem eu. Trabalhei com um público totalmente feminino em uma época. De repente, eu falo de tudo. Porque hoje, tanto na reportagem quanto na apresentação do telejornal, a gente fala de tudo. Fala de uma matéria bacana, de esporte, ou até mesmo, né, uma iniciativa bacana relacionada à solidariedade. De repente, a gente fala de um crime, assim, hediondo, gravíssimo e até mesmo de alguma fatalidade por causa de um problema de saúde. Então, acho que saber exatamente o que você vai falar para essa vida é meio difícil, mas no caso do jornalismo, você tem que ser uma pessoa bastante curiosa, isso é a minha opinião, e entender um pouquinho de tudo. Você tem que saber o que você está cobrindo ali, como que você vai passar essa mensagem também para as pessoas de casa. Eu acredito que cada passo que a gente dá nessa questão de carreira, você ter falado para as mulheres, ter trabalhado com a Indomarte, com assessoria de imprensa, tudo isso foi te moldando, te montando, te dando... são degraus que a gente vai passar para que você possa chegar hoje aonde você está, onde você queria chegar mesmo, né? Eu acho que toda essa bagagem te fez chegar aonde você está hoje, né? Não, sem dúvida. Acho que vai agregando conhecimento Sim. de tudo, né? E não só na parte profissional, mas na parte pessoal também, Com né? certeza. Porque eu trabalhei em diferentes empresas, com diferentes pessoas, de diferentes tamanhos, desde uma multinacional até uma empresa que nós éramos ali na Morumbi TV, por exemplo, era eu, minha chefe e mais 2 pessoas na minha equipe. Nós éramos nem 5 para produzir as reportagens, gravar, editar, fazer as marcações. Então, isso também ensina a gente, né, a saber conviver com as pessoas, respeitar cada uma delas. Acho que isso é fundamental em qualquer emprego. Qualquer né? emprego, qualquer carreira. Fernanda, uma coisa que eu vejo que os universitários, os jovens, enfim, até profissionais, óbvio, tem muita dificuldade e nessa área de comunicação, talvez, depende com o que ele for atuar, ele não pode ter, ele vai precisar desenvolver isso que é a comunicação. Qual é a importância da comunicação, da oratória, de você falar para essa área que você quis seguir, para quem também está pensando em seguir aí jornalismo? É fundamental, né? Porque a gente vai lidar com pessoas. Então, por exemplo, a minha rotina mesmo, eu faço reportagem. Então, eu vou lá na casa da pessoa, até mesmo no local onde eu vou entrevistar. Então, eu tenho que deixar a pessoa à vontade para ela dar entrevista, porque às vezes ela é tímida. Então você tem que ter um passar relacionamento essa tranquilidade já. também para a pessoa. E você tem que se comunicar. Inclusive, esses dias eu fui fazer uma roda de conversa com os alunos de um colégio aqui em Bauru. E um menino que se interessou, que ele quer entrar na área, ele até me perguntou, ele falou... eu sou um pouco tímido, mas eu queria muito fazer jornalismo e talvez eu queria trabalhar na televisão. Como é que eu vou fazer? Aí eu falei, bom, se você realmente quiser, você vai conseguir lidar com essa timidez. E aí tem várias formas de fazer isso, né? Fazendo teatro ou até mesmo fazendo um curso de, talvez, locução, de interpretação. Já fiz um em São Paulo uma vez, para você se soltar um pouco mais e tentar falar com mais naturalidade, mas acho que isso tem a ver se a pessoa realmente quer, ela consegue, dá para soltar. Eu mesma, eu não sou uma pessoa muito tímida, mas é claro que no começo eu era um pouco mais Isso que eu ia te perguntar, nervosa, antes de você né? começar ali na assessoria de imprensa, você já vai soltando pelo relacionamento com os clientes. Mas antes disso, até antes de entrar na faculdade, vamos voltar um pouquinho, Fernanda, como que era a sua comunicação, o seu relacionamento com as pessoas? Só que antes de você responder isso, nós vamos para o intervalo e eu já volto. Fica aí para você ver a resposta da Fernanda.
Programa O Direito é Todo Seu. Aqui eu debato temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Exibido pela TV FIB, canal 14 da NET. Pessoal, aqui no intervalo, antes da Fernanda responder a pergunta que eu fiz para ela, eu gostaria de convidar você para conhecer o Pesqueiro do Pacu. Mandar um abraço para Tatiane, lá do Pesqueiro do Pacu, em Dos Córregos, na rodovia entre Jaú e Dos Córregos. Muita gente de Bauru indo para lá para passar momentos agradáveis. São 8 tanques de pesca, tem hotel, restaurante e um parque aquático maravilhoso, um dos melhores aqui da região. Tem promoção para você também. Vou deixar um telefone aqui embaixo para você falar com a Tatiane e você reservar o dia para você ir com a tua família, com a tua namorada, com a tua esposa e passar momentos agradáveis no final de semana lá no Pesqueiro do Pacu. Tá legal? A gente já volta aqui com a nossa entrevistada respondendo a pergunta dela. E aí galera, beleza? Gabriel Black Alpha aqui e esse é o Cliperama, no canal 14 da NET. Se você tem uma banda ou um amigo que tem banda, vem pra cá, manda seu material. Valeu! Pessoal, só fui ali dar uma arrumada no meu cabelo e lembrei que quem corta o meu cabelo é o Elton, cabeleireiro masculino. O salão dele fica na Praça das Cerejeiras, ao lado da Prefeitura, na rua Rio Branco. Vou deixar o telefone e o Facebook do Elton aqui embaixo para você ir lá, falar que viu no programa Carreiras e Negócios e dar um tapa aí no teu cabelo, na tua barba e ganhar aquele desconto de quem assiste o programa. Olá, você está na TV FIB. Este é o FIB Produz, o programa que traz para você as produções audiovisuais dos alunos das faculdades integradas de Bauru. Eu quero trazer uma promoção para você da Academia Speed Fitness. A Academia Speed Fitness tem os melhores aparelhos da cidade e tem o pacote universitário para você que acompanha o programa. Mandar um abraço para o meu amigo Guilherme e pedir para você acessar o Facebook da academia que está aqui embaixo. Tem o telefone também, com 2 unidades, na Duque de Caxias e também no Vista Alegre. Voltando aqui com o programa Carreiras e Negócios, canal 14 da NET Bauru, dentro da programação da TV FIB. Mandar um abraço para você, internauta que está nos assistindo nas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Obrigado pelo carinho mais uma vez. A gente vai ver agora, na verdade, a resposta, né, da pergunta que eu fiz para a Fernanda no primeiro bloco, sobre como que era a comunicação dela até antes de entrar na faculdade, porque eu sei que nessa área que a gente atua, a comunicação ela tem que ser efetiva, né, Fernanda? E me conta, como que era? Eu não era tímida não, viu? Eu nunca fui muito tímida, na verdade, eu só tenho um pouquinho de timidez quando eu vou, de repente, conversar com alguém que eu não conheço, mas aí logo eu me solto. Isso então, no trabalho também, você... Também, no trabalho, na vida, em tudo. Eu sou super comunicativa, se eu chego num lugar eu já começo fazendo amizade, vou conversando, enfim, são raras as exceções, mas é claro que todas as empresas que eu trabalhei me ajudaram a melhorar a comunicação. Por exemplo, quando teve uma das empresas que eu trabalhava, que eu tinha um pouco de vergonha de falar no telefone na frente de todo mundo. Eu já tive isso. Tinham as mesas separadas pelas baias, mas Sim. eu estava aqui falando, um monte de gente poderia estar me ouvindo. Aí, às vezes a minha chefe falava, liga lá para alguém, não sei o quê, para fazer tal coisa. Aí eu falava, ai meu Deus, eu tenho que falar, todo mundo vai ouvir eu falando, será que eu vou falar certo? Mas isso aí é questão de começo também, foi bem logo que eu entrei. Mas prática, treino. É bem isso. Muita gente, agora você falando, assim, muita gente vem me falar isso mesmo. E eu já passei por isso também, de estar o diretor da empresa na minha frente, no início do emprego ali, e eu ter que fazer as ligações, fazer os prospectos e tal. Na frente dele eu travava, e até um certo momento ele colocou uma pessoa na sala junto comigo. Aí eu tive que pedir as contas, porque mas sabe, eu acho que isso também talvez seja uma questão de insegurança. Né? Do Sim, tipo, será com que certeza. eu estou fazendo correto? Sim. Né? Eu acho que tem um pouco a ver com isso e acho que com o tempo a gente também vai se soltando. Na questão da comunicação, já teve algum conflito, algum momento assim, pode não dizer engraçado agora, né, gente? Quando passa a gente dá risada, mas algum momento constrangedor até nas suas reportagens, tal, com algum entrevistado, né? Você diz em relação a mim ou ao entrevistado? Em relação ao entrevistado. Ao entrevistado? Porque você já disse que é totalmente desinibida, que não tem esse problema, então já está segura. Não tenho. Mas, bom, já tiveram, sim, várias situações. Mas acho que eu não diria constrangedora, mas eu diria a pessoa, né? Ficar um pouco ali desconcertada ou às vezes não conseguir responder. Mas o que eu costumo fazer para tentar tranquilizar? Quando eu chego em algum lugar para gravar com a pessoa, primeiro eu bato um papo, aí eu explico que nós vamos fazer uma matéria, assim, assim, assado, né? Principalmente quando é uma matéria produzida, né? Tem alguns assuntos que você já tem que chegar e já fazer a pergunta, não preparar a pessoa, vamos dizer assim, né? Sim. Então eu converso com a pessoa, falo, a gente vai, às vezes é um assunto
vai contar a história de alguém, né? A gente vai conversar assim, assado, fica tranquilo, não olha para a câmera, porque a gente sabe que a câmera às vezes inibe, A né? A luzinha câmera vermelha é um grande, a terror. luz vermelha, a luz mesmo para iluminar, né? Para dar aquela luz no rosto. Então, aí eu converso um pouco com a pessoa para tentar deixar ela mais tranquila. Eu falo, não precisa olhar para a câmera, olha para mim, é como se a gente estivesse conversando mesmo. Mas já tiveram casos, assim, de pessoa que não conseguia falar. Não deu a entrevista. Gaguejar também, já aconteceu. Sim. Aí você tem que gravar, gaguejar principalmente, tem que gravar novamente, né? Porque às vezes não fica aquela, a fala, né, fluindo e tudo mais. Mas já aconteceu, sim. Já aconteceu ao vivo? Ao vivo? Ao vivo... Comigo, não. Uhum. Comigo, deu entrevistando alguém, a pessoa não conseguir falar, não. E já aconteceu, né? Uns brancos, assim, isso já aconteceu. Na minha primeira semana de apresentação do programa, deu um branquinho ali. Fiquei meio estagnada, mas aí, graças a Deus, voltou ao normal. Porque acho que tem muito... A gente estava falando dessa parte de insegurança, mas tem muito a questão também do psicológico. Sim. E do nervosismo. Eu acredito que quando dá aquele branco, é quando você ficou nervoso por alguma situação. Então, isso também é uma dica muito importante, principalmente na televisão. Você tem que ficar tranquilo, pode estar caindo o mundo do lado, pode estar acontecendo um monte de problemas ali enquanto você está gravando, porque a gente fica com o ponto, a gente sabe o que está acontecendo. Mas tem que manter a calma, porque você tem que ter o jogo de cintura e continuar ali, né? E tudo isso faz parte do preparo também, né, Fernanda? Bom, Fernando, vamos agora falar como que foi a sua transição aqui para Bauru, porque você não é de Bauru, né? Você é de Itapetininga, é a tua família de lá, sua cidade natal. Como que foi a tua vinda para cá e a tua entrada na Record? Bom, então eu estava lá em São Paulo, né? Voltando um pouquinho, trabalhava a última empresa, que no caso foi a Morumbi TV. Aquele sonho de trabalhar na TV, numa emissora aberta, grande, era o maior, né? Eu queria muito, mas eu ficava naquela pergunta, né? Será que eu vou conseguir? Nossa, será que eu vou ter uma chance e tudo mais? Aí eu fiz alguns cursos, né, de reportagem, fiz curso de apresentação de telejornal também, lá em São Paulo ainda. É uma dica para quem está fazendo jornalismo. É importante ter isso no currículo, Fernanda, hoje em dia? É muito importante, e eu acho que assim, mais do que ter no currículo é agregar conhecimento, né? Então, assim, eu fiz esse curso de apresentação de telejornal, acho que durou mais ou menos uns 3, 4 meses, não era todo dia, acho que era uma vez por semana, faz tanto tempo, já nem lembro direito. Mas, assim, eu consegui ter um pouquinho de noção do que era um estúdio, de como que era a apresentação, a leitura do teleprompter, né? Então, independentemente da área, seja no jornalismo ou em alguma outra área, você tem que buscar cursos para você ter o seu diferencial, para você ter um pouquinho mais de conhecimento. E, hoje em dia, a internet proporciona tudo isso. Você consegue fazer até mesmo um curso de uma universidade no exterior que possa agregar, né, para o seu currículo, para o seu conhecimento. E muitas das vezes gratuito na internet. Gratuito, hoje em dia tem muita coisa gratuita. Eu vi mesmo esses dias um anúncio numa rede social que falava de um curso de inglês voltado para jornalistas e que era gratuito, mas que, assim, em alguns casos, como eu já me inscrevi para um que eu ainda não comecei, você faz gratuitamente o curso, você tem acesso a todos os materiais e depois você paga uma quantia para você ter o diploma. O certificado. Mas aí que entra a questão, às vezes você não precisa do diploma, às vezes a bagagem que você adquiriu já vai ser suficiente, já vai valer, exatamente. Com certeza. Bom, então aí eu estava nessa empresa e aí eu recebi o convite para vir para Bauru. Então você foi convidada, você não chegou a mandar um currículo, alguém te indicou, network? Eu fui indicada e recebi esse então convite. Foi network, então. Foi network. E a importância do network no mercado de trabalho para quem trabalha nessa área? Fundamental, em todas as áreas. Em todas as áreas, Em todas as áreas, porque é aquela questão, quando você vai se candidatar para uma vaga de emprego, a gente sabe que tem inúmeros sites por aí, por exemplo, né, que acho que deve ser a principal forma como uma pessoa busca um emprego. Sim. E às vezes você tem um contato, alguém que você já trabalhou, e essa pessoa pode sim te indicar, não é que ela vai te colocar lá dentro, mas ela vai te indicar e você, dependendo das suas qualificações, você vai fazer o teste e você vai ser aceito ou não. Então, acho que o networking é fundamental, e não só o networking, mas, assim, acho que isso é uma coisa para a vida e que eu levo para mim. É você respeitar as pessoas, você ser humilde, porque o relacionamento que você vai construir com a pessoa na sua escola, na sua universidade, na sua vida, às vezes até numa ida ao médico, vai refletir em algo que você poderia alcançar lá na frente. Às vezes você não foi muito legal com uma pessoa em alguma determinada situação e você pode precisar dela lá no futuro, com certeza, Então, né? não só pensando na questão de precisar da pessoa, mas acho que tem que sempre tentar ser uma pessoa do bem para todo mundo, que isso
vai ser muito bom, sem dúvida. Inclusive, você falando sobre humildade, sobre, né, respeito, as pessoas que veem profissionais na televisão têm uma imagem das pessoas da televisão que talvez não sejam humildes, né? Já aconteceu algo assim com você relacionado a isso? Eu óbvio, me surpreendi, não te conhecia pessoalmente. Quando eu te fiz o convite, na hora você topou para falar no programa. E as pessoas me surpreendem, porque eu acho que às vezes as pessoas estão num patamar legal, nossa, numa TV aberta. Inclusive, fiz o convite para o Thiago Conster aqui de Bauru, um palestrante mais contratado do Brasil no ano passado e nesse ano. E na hora ele topou, falou, Alan, vai ser muito legal, vamos conversar. Eu falei, olha o patamar que o cara tá, e ele mora humilde na hora de me dar um respaldo, um feedback. Eu achei isso muito legal mesmo. Assim, de fato, nunca aconteceu nada muito assim de alguém falar alguma coisa de eu não ser humilde, ou assim, porque eu sou muito solícita com todo mundo. Como eu te disse, eu sou super comunicativa, eu adoro. Acessível. E eu acho assim, a gente trabalha com o público, então assim, você tem que estar ali disponível para as pessoas. Às vezes eu estou no mercado, alguém fica, daí olha, né? Porque eu sou um pouco diferente pessoalmente do que na TV, a pessoa fica, olha, mas você é a moça do Jornal da Noite, da Record? Aí eu falo, você quer apresentar SP Record? Não acredito, enfim. E eu vou, eu converso, se necessário, se a pessoa quer que eu faça uma matéria, de repente eu anoto para ver se é necessário, tiro foto. Enfim, eu não tenho problema nenhum com isso. Deu autógrafo já? Já dei autógrafo. Inclusive, meu primeiro autógrafo foi assim, muito bacana, porque eu estava fazendo uma reportagem, eu acho que eu já era apresentadora. E foi uma menina lá no Colina Verde, eu estava fazendo uma reportagem, eu trabalhava à noite na época, eu não apresentava ainda. E aí ela chegou com um caderno, uma menina que acho que deveria ter uns 20 anos, mais ou menos, ela chegou com um caderno grande, assim, com uma caneta, esperou eu gravar, de repente ela chegou com o caderno dela, oi! Aí eu falei, oi, dela, você me dá um autógrafo? Eu falei, gente, ela deve estar brincando, né? Não é possível. Eu falei, será que é verdade? Ela quer um autógrafo meu? Foi meu primeiro autógrafo. E ela, eu quero, eu te assisto, te adoro, não sei o quê. Eu falei, poxa, que bacana. Aquele dia ficou extremamente marcado. Tiveram outros também e várias situações que marcam a gente. Mas a única coisa, assim, que às vezes eu recebo uma certa cobrança é em relação às redes sociais. Eu recebo muitas mensagens e muitos comentários também. E às vezes eu não dou conta de responder todo mundo. Com certeza. Eu faço o máximo, eu tento. Às vezes a gente fala, vou fazer depois. Aí quando você vê que você não fez, aí você já postou outra coisa, a pessoa fala, poxa, ela não me respondeu. Então essas cobranças eu recebo. Às vezes, pô, você não responde a gente. Então aí eu corro lá e tento desculpa, mas eu vou dar um jeitinho de responder sim. Mas é um carinho imenso que a gente recebe e eu agradeço demais, porque a gente trabalha para o público, né? Sim. Então... eu adoro isso. Então, se você mandou mensagem para ela, ela ainda não respondeu, não vai mudar de canal. Ela tá comprometida com muitas coisas, o tempo tá muito curto, uma hora ela vai responder. Eu vejo. Eu lembro de muita gente que mandou mensagem. Legal. Fernanda, queria que você deixasse aí uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo. Primeiramente, quero te agradecer mais uma vez, tá? Por você ter cedido esse tempo para vir aqui na FIB conversar com a gente, trazer informação para o pessoal que está cursando essa área que a gente está aí de comunicação, deu muitas dicas, contou sobre a tua vida, tuas experiências. Eu acho que vai ajudar bastante gente que está nos assistindo aí. Tá? Eu que agradeço também o meu diretor da Record, o pessoal que me liberou para estar aqui, para conversar com vocês um pouquinho e compartilhar um pouco dessa história. E de repente, se alguém ainda ficou com alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, é só acessar as minhas redes sociais lá que eu estou à disposição. Fala o teu Facebook, então. Meu Facebook eu tenho uma página, né, que é Fernanda Camargo Jornalista. Então, só você digitar lá Fernanda Camargo Record, você já consegue me acessar. Tem o meu pessoal lá, mas ele está lotado, mas é só mandar mensagem que eu dou um jeito de responder, tá tudo certo. Instagram? Instagram Fernanda Camargo TV. É isso aí. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Mais sucesso para você, viu? Igualmente, para nós, para todos nós. Então, eu quero agradecer mais uma vez você pelo carinho, por ter nos acompanhado aqui em mais essa segunda entrevista do ano de 2017. Estou muito feliz pelos resultados que estão tendo, por poder estar ajudando vocês aí com as informações e pelo carinho que vocês estão tendo aí pelo programa, pela nossa equipe que está trabalhando bastante aí para tentar levar informação de qualidade para vocês. Até o próximo programa, eu vou pedir para que vocês curtam a nossa página no Facebook, programa Carreiras e Negócios. Pode acompanhar também os bastidores através do meu Instagram, @alan_rocha_. Até o próximo programa, uma semana abençoada para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.